Muito bem, estamos ao vivo, chegando aí. Vamos nós, eu e Bianca Gonzalez, começando essa live aqui desse novo projeto, Imersão Click Dance. Olá, boa noite, galera. E hoje a gente veio aqui para falar de um tema que é muito importante para nós que gostamos muito de dançar. Para quem gosta de dança, é né? Fundamental. Que é o equilíbrio. Que é esse tema que está sempre envolvido em tudo que a gente quer ou pretende fazer na nossa dança. A gente precisa ter o tal do equilíbrio. Então a gente vai conversar sobre isso. Essa é a ideia. Porque esse projeto, o Imersão Click Dance, é um projeto que acontece todo mês, né? Todo mês a gente tira um domingo para falar sobre um único tema, né? E esse mês, o nosso tema do domingo que a gente vai fazer a imersão, que será dia 18, vai ser equilíbrio. E para isso, faremos várias lives com vários profissionais para perguntar para eles sobre equilíbrio. Como ter esse tal equilíbrio para dançar bem, para girar, para poder parar numa pose bonita, enfim, para uma série de coisas. E a gente tem que lembrar que equilíbrio não é só quando a gente está num eixo só, né? Existe o equilíbrio estático e o dinâmico. Então a gente vai falar sobre isso e vamos fazer isso, né? uma imersão focado nisso, ou seja, um curso de 2 horas que vai estar focado em exercícios para a gente treinar o tal do equilíbrio. Então vamos lá, galerinha. Vai lá no aviãozinho, já compartilha com a galera para a gente trazer. Afinal, esse tema é um tema que é muito importante. A Bianca já está aqui entrando também para poder compartilhar. É fundamental isso. Fala, Cleiton. Fala, Luciana. Davi já está aí na área também. Nair. Cumprimentar um pouco da galera. Lúcia Goretti. Muito bem. Galera chegando aí, ó. A Bianca entrou na live. Eu entrei. Ela entrou na live para poder compartilhar. Tá me cumprimentando. Clay, Cassi. Ó, a Ingrid na hora. A Ingrid estava fazendo aula com a gente agora também, ali com a Alessandra. Davi. Olha que legal, galera. Vamos compartilhando, gente. Manda aviãozinho para todo mundo aí. Isso. Compartilha aí enquanto isso. Live, eu vou essa convidar. Live também é para vocês perguntarem aí. Pode perguntar na caixinha, né? Deixar sua pergunta aí sobre o que você quer saber, tirar dúvidas sobre equilíbrio, tá bom? Vamos nós. Vou chamar aqui a Alessandra para entrar nessa conversa. Poder começar, afinal de contas, também nós não temos muito tempo, que 9 horas ele já tem uma outra aula aqui. Olha ela chegando aí. Olá, Alessandra, seja muito bem-vinda novamente. Quanto tempo, né? Na área. Oi. Ó, primeiro a gente quer que você se apresente para a galerinha, né? Diga um pouquinho aí do seu trabalho. Oi, gente, tudo bom? Prazer estar aqui de novo com esse casal maravilhoso, né? E eu sou a Alessandra, sou de Fortaleza, Alessandra Carvalho, sou fisioterapeuta, formada há 27 anos, trabalho especificamente com reeducação postural e também sou bailarina clássica, fiz 13 anos de balé clássico aqui em Fortaleza e a fisioterapia e a dança sempre esteve comigo, né? Nunca me deixou. Então, assim, nada melhor do que trabalhar exatamente com vocês, dançarinos, com vocês, bailarinos, né? E agregar um pouco a fisioterapia na dança, que a gente tem tudo a somar. É uma troca maravilhosa e muito obrigada por essa parceria, Érico e Bianca. Ah, é muito bom. Então, a gente já sabe que a gente não pode perder muito tempo com isso, então eu já quero perguntar para você. Dentro do olhar da fisioterapia, primeiro, o que é equilíbrio? Equilíbrio é assim, os nossos corpos têm tudo a ver com eixo de gravidade e eixo de movimento, né? Quando a gente fala eixo de movimento, a gente já passa para o equilíbrio dinâmico. E o eixo estático, né? O eixo gravitacional, ou seja, as nossas musculaturas estarem alinhadas, estarem dentro, né, das articulações, estarem exatamente fazendo a função que elas têm que fazer, né? Juntamente com os músculos sinergistas. E a partir desse nivelamento das articulações com as musculaturas, aí o nosso corpo, a gente pode dizer que o nosso corpo ele está em equilíbrio.
quando existe um desnivelamento, quando existe um eixo gravitacional que está fora, né, das articulações, por exemplo, uma cabeça projetada para frente, um pé, né, a gente está pisando, projetando peso mais com a ponta do pé, ou uma lateralização de tronco, né, por exemplo, pessoas que já têm uma escoliose já estrutural grande, que tem essa lateralidade de tronco. Então, tudo isso faz com que a gente entre em desnivelamento e o nosso corpo entre em desequilíbrio, né? Então, quando a gente está com tudo encaixado, a palavra é essa, encaixada, todo encaixado, nós podemos dizer que o nosso corpo ele está em equilíbrio. Perfeito. E assim, você falou de algumas coisas aí que tem tudo a ver com a nossa área da dança, porque a dança A2, né, que é a dança que a gente trabalha, desenvolve, o tempo inteiro a gente está numa postura Com torção. irregular, com torções, com desalinhamentos, né, por conta desse abraço. Então, assim, a gente ter essa consciência, né, de voltar para o seu eixo, saber entrar e sair do seu eixo, saber Exato. quando você está desalinhado e realinhar, saber certos cuidados, como não ficar dançando, olhando muito para baixo, né, com a postura muito anteriorizada. Isso provoca muitos desequilíbrios no nosso corpo, né? É assim, a partir do momento que a gente tem o conhecimento do equilíbrio estático, a gente pode brincar com os desequilíbrios, né? Porque o que acontece na maioria das vezes é o contrário, é o inverso. A gente desequilibra e não sabe voltar para o equilíbrio, né? Então, assim, por exemplo, né? Quem é desenhista, né? Que faz desenho animado, né? Até falei na aula, como o Maurício de Souza, por exemplo. Para ele colocar um desenho animado, né? Colocar o movimento naquele desenho animado, ele faz vários desenhos, né, sequenciados, e a partir desses vários desenhos, na hora que a gente vai passando as páginas, torna-se um movimento. Então, é exatamente o equilíbrio, nosso equilíbrio estático, é um somatório de vários equilíbrios estáticos, nós podemos transformar num equilíbrio dinâmico. Então, nada mais é do que um movimento uniforme, retilíneo, que a gente transforma o equilíbrio estático no equilíbrio dinâmico, ou seja, a gente sai do equilíbrio e volta, sai do equilíbrio e volta o tempo todo, ou seja, você tem esse domínio. Então, quando você tem esse domínio de sair do equilíbrio estático e entrar em outro equilíbrio estático, nós podemos dizer que você está em equilíbrio dinâmico também. Quando a gente sai do equilíbrio estático, vai para o movimento e não consegue voltar, o nosso corpo, com o treino, né? Tudo existe o treino para o bem ou para o mal, né? Assim, para prejudicar, para levar a alguma lesão, né? Então, a gente tendo essa noção, sabendo dominar o nosso corpo, saindo do equilíbrio, desequilibrando e voltando para o equilíbrio, aí, assim, a gente vai prevenir lesão, e se já tiver alguma lesão, a dança até é capaz de tratar, de curar, sim. Você falou em relação à questão da postura, né? Que influencia muito no equilíbrio. Quais seriam, assim, as maiores atenções que eu devo ter para eu conseguir ter equilíbrio durante uma dança, né? Durante um movimento de equilíbrio dinâmico? Existem os 4 pontos que na fisioterapia a gente usa o nosso corpo todo, né? Entra sempre né, uma forma de ensinar, forma lúdica, né? Cabeça, ombro, abdômen, pé. Só que no lugar do joelho a gente fala abdômen, né? Então a gente sempre coloca, para a maioria das pessoas, exatamente por projetarem o corpo muito para frente, nos dias atuais, não só corpos dançantes, mas assim, nesse mundo, né, virtual, que a gente está colocando muito o eixo gravitacional para frente, então a gente coloca e não sabe voltar, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com essa anteriorização de cabeça, a gente conseguir recuar a cabeça, encaixar no eixo, né, encaixar no tronco, o nosso crânio junto com o nosso pescoço, eles fazem um prolongamento do nosso corpo, e eles têm que estar encaixados dentro do nosso tronco, né? Os ombros, a maioria também está tudo projetado para frente, os ombros estão enrolados, né? Os ombros estão muito para cima, muito tensos. Geralmente E a gente... Como? que é ombro enrolado? Ombro enrolado. Na maioria das vezes, ó, esse movimento aqui, peitoral menor, peitoral maior, está tenso, está encurtado, né? Exatamente para a gente usar muito esse abraço,
né, o mundo virtual, ou quem trabalha com quem dança, dançadores, né, fica muito abraçado e a gente não tem o domínio de manter a postura, né, os ombros encaixados, utilizando a escápula. Eu posso aqui abraçar, mas estar com a minha escápula acionada. É diferente de eu levar o corpo junto, levar a minha articulação, né? Eu E, posso usar a minha escápula. e Pode essa, falar. e essa postura do ombro fechado é muito comum, né? Na hora que a gente senta, eu aqui mesmo agora, tô afundado no sofá. Olha como é que tá meu ombro. Eu tava olhando ali a imagem, já percebendo que meu ombro tá. Mas se eu ficar na postura aqui, eu não apareço na tela. Não vai me dar muito certo. Tem que ficar meio tortinho, né? É, As pessoas tímidas têm muito essa questão do ombro, porque ficam com o peito fechado e acabam também tendo essa relação do ombro enrolado, né? Como você chama. Então, tem várias situações do nosso dia a dia que nos levam para essa postura errada, né? E isso vai influenciar muito no equilíbrio, é isso? por exemplo, vocês, eu tenho certeza que todo mundo, ou até mesmo nós podemos nos incluir, se a gente vai num restaurante ou está comendo, a gente se pega comendo assim só com o punho, né? Ou seja, a gente vai até o alimento. E nós temos membros superiores para trazer objetos, alimentos ao centro do nosso corpo, ou seja, não, a gente não tem que projetar o corpo para frente. O alimento, a gente pega com o membro superior, nós levamos o alimento à boca, nós levamos o celular ao centro do nosso corpo e não a gente ir até o celular. Tudo isso influencia, são os pequenos detalhes. Pode falar. Quer Mas falar? no caso da alimentação, eu acho que a gente não tem equilíbrio de equilibrar a comida até a boca. Eu acho que a questão é Não, só não. derrubar, passar vergonha. Mas eu sempre digo que tem coisas que se a gente não cuidar, né? Aí eu quero que você fale como corrigir por certos vícios de postura que podem estar realmente prejudicando, inclusive, assim, dançar fora do eixo, né, desse eixo correto, assim, por longo tempo, pode ocasionar no quê? Além de não ter um bom equilíbrio, pode forçar as articulações, pode lesionar o joelho, por exemplo, ou Exato. Assim, quando a gente sai do eixo, o nosso músculo ele foi feito para aguentar a sobrecarga. As articulações foram feitas para dobrar. Elas servem para, o nome já diz, para articular e facilitar o movimento. Mas a sobrecarga do nosso corpo existem, os nossos músculos foram feitos para isso. Então, se a gente está no eixo, é aquele músculo correto que vai fazer o movimento. Quando a gente sai do eixo, a gravidade já atua diretamente na nossa articulação. E se a gente não tiver o domínio, o controle de desequilibrar para equilibrar, o corpo dançante, ele vive, né, desequilibrando até pela própria coreografia, até algumas danças, né, no caso um bailarino clássico, uma bailarina que dança na ponta do pé, então já desequilibra, são movimentos antifisiológicos, mas tendo esse controle, esse domínio, ele pode desequilibrar e voltar. Quando não se tem, deixa de ir para a musculatura, que é onde precisa ir trabalhar o músculo correto, e vai para a articulação. E quando vai para a articulação, geralmente o que acontece? Hérnias discais são uma das patologias mais comuns. O Érico aí já se desviando. Artrose de joelhos, né? Artrose de joelhos, fascites plantares, e dentre outras patologias mais graves. E aí, se a pessoa não souber fazer essa correção postural, né, a tendência é ir evoluindo, né, para uma sintomatologia mais dolorosa, e aí dentro, estruturalmente, as coisas vão piorando mais, né? As hérnias vão piorando de níveis, até chegar a um ponto que a pessoa realmente, né, o médico vai para um ortopedista e já está no estágio mais avançado. Então, existe todo um fator preventivo e simples, fazendo essa brincadeira, né? Eu digo uma brincadeira dos 4 pontos, mas é uma brincadeira muito séria, que a gente pode fazer essa prevenção. E a correção é sempre de dentro para fora. Ou seja, se a gente olha para um ombro enrolado, o ombro enrolado é apenas a cereja do bolo, é apenas a ponta do iceberg.
Agora, por que que esse ombro está enrolado? Será que é por conta do meu diafragma, que eu não estou usando o meu diafragma correto? Então, se eu for tratar apenas o ombro, a minha causa, que por exemplo possa ser o diafragma, vai estar sempre causando outras consequências. Então, a gente tem que olhar para dentro. Daí vem a consciência corporal que nós, bailarinos e dançarinos, estamos à frente de muitas pessoas que nunca fizeram dança na vida e nós temos essa consciência corporal. Então, para a gente é mais fácil, né, entender como a gente faz esse domínio de dentro para fora. A partir do momento que dentro a gente está controlando mais, está entendendo como é que funciona, aí essa evolução, né, esse domínio do interno para o externo, fica tanto a gente previne, como também a gente trata lesões já instaladas por, né, algum motivo, ou mesmo antes da dança, e é corretivo também. Né? Então, assim, a diferença é você saber que toda correção e toda prevenção vem da consciência corporal e vem das estruturas mais internas do seu corpo, para aí sim, externamente, a gente está toda alinhada. Você tem alguma dica que você possa dar para a gente agora? Por exemplo, a gente está dançando. Um movimento que a gente reclama muito do equilíbrio é no giro. Você tem alguma dica para o giro, para a gente conseguir ter equilíbrio? Esse nomezinho que eu vou falar, escápula. Essa palavrinha escápula, controle da escápula, ativação escapular, eu digo a chavezinha, né? É a virada de chave. Então, tendo esse controle escapular, óbvio, junto com movimento de diafragma, né? A soltura de diafragma, soltura de psoas ilíaco, que é o músculozinho que fica no quadril, na parte da frente do quadril, e vai junto, e que ele se insere na lombar. Isso tudo a gente está vendo na aula da fisioterapia, né? Que agora começou essa nova turma, terça e quinta. Esses detalhes, é uma aula de fisioterapia junto com a dança, junto com a prática, e que aí, tendo mais esse conhecimento teórico, ai, meu filho, vocês vão dar um show, vão dar 4 piruetas, faz S, faz tudo. Mas é escápula, é escápula. A palavra escápula. E a escápula, eu tenho que... não só prender, né? Ativar. Ativar é diferente. É ativação, é diferente. Ativação da escápula. É ativação. Né? Descobrir como usar as escápulas para dar o impulso para o seu próprio giro, né? Exatamente. E nesses pontos que ela falou, você achar o seu equilíbrio. Agora, assim, uma coisa, Alessandra, com os treinos contigo que eu não me tocava antes e que eu estou redescobrindo, eu estou descobrindo agora. Por quê? Vou explicar por quê. A gente sempre projeta muito peso, dança muito por conta do salto alto, muito com peso no metatarso. Então, eu sempre achei que quanto mais eu projetasse meu peso para o metatarso, iria melhorar dançar, né, na meia ponta, né, o meu equilíbrio. E agora eu estou descobrindo essa volta para o calcanhar, que é uma coisa que, de tanto eu dançar, gente, eu estava parada, eu me dei conta parada que a minha postura estava toda voltada para frente por esse uso excessivo do peso projetado para o metatarso. Então, assim, essa coisa de voltar para o calcanhar, sentir o calcanhar na hora de chegar de um giro, né? Chegar de um giro, você sentir o aterramento, ou seja, você sentir que você foi para o seu eixo, voltou e que aí você sentiu aquela estabilidade. Exato. É muito, muito legal. E eu, com 30 anos de dança, não tinha me dado conta disso ainda. Então, gente, importante a gente redescobrir, né? Estudar e praticar e corrigir, porque a dança de salão ela é ótima, mas também pode criar vícios posturais, né? O ombro, como você falou, a cabeça projetada para frente por conta de olhar para o chão, o peso muito para frente
né? Por conta do salto alto. Então, enfim, essas coisas todas a gente precisa se dar conta. A Ingrid está falando aqui que voltar do giro com estabilidade é o desejo dela. É o Então, que ela está querendo, que ela está buscando. Como é que funciona? Você falou, eu estou curioso, tá? Como é que funciona a escápula na hora do giro? A nossa escápula, a anatomia da nossa escápula, se ela não estiver ativada, ela é em formato de U, é uma letra U. Quando a gente ativa a escápula, ela se torna uma letra V. Ou seja, nós colocamos acionamos as nossas costelas pelos oblíquos, a nossa musculatura dos oblíquos, né, na região abdominal, junto com o transverso abdominal, a gente consegue puxar essas costelas e ativar, existe uma musculatura chamada depressor escapular, né, que faz essa depressão escapular. Então, a gente tendo esse controle, na prática, por exemplo, imagina que vocês estão usando folhinhas embaixo da axila, folhinhas. Se você prender folhinhas embaixo da axila e não deixar voltar, você já ativou a escápula e já melhorou a postura. Aqui eu estou relaxada, aqui eu estou solta, aqui até o meu trapézio aumentou, meu ombro enrolou. Na hora que eu ativo a minha escápula, ou seja, eu prendi duas folhinhas, uma folhinha imaginária em cada axila, né? Na direção para baixo, baixando os meus ombros, eu já ativei a minha escápula e na hora que eu for fazer o giro, ele vai estar mais seguro, vai estar mais firme, vai estar mais estável. Né? Isso sem ativar os outros pontos, imagina ativando, né? E perfeito. Eu queria lembrar, galera, se quiser, bota pergunta aí na caixinha. Esse é o momento para perguntar. Exatamente. A gente está falando sobre equilíbrio, mas vocês veem como a fisioterapia ajuda a gente a ter equilíbrio, tanto é que a gente abriu uma turma de físio e dança, né, com a Alessandra, toda terça e quinta, 7 horas. Hoje foi a primeira aula, então quem quiser entrar é só falar com a gente. Me chama no direct se não tiver o nosso contato. Na bio aqui do Instagram tem o link com todos os nossos contatos. E dia 18, teremos a gente vai fazer uma imersão sobre equilíbrio. Mas antes disso, posso contar da semana que vem? Pode. O nosso convidado da semana que vem? Pode. Semana que vem, dia 8, quinta-feira, nesse horário de 8 horas, a gente vai fazer uma outra live com um casal super especial que ele gira ela, que parece que não está fazendo nada, sabe? Quantas vezes ele já girou? Eu nem me lembro mais. Eu já contei 67. Não sei se ele já deve ter ultrapassado isso. Já deve ter ultrapassado. Mas não é nada menos do que um casal que já ganhou quantas vezes o campeonato mundial? 8 vezes campeões mundiais de salsa. De salsa. São nossos queridos Rafael Barros e Karine Moraes, que vão nos dar a honra de fazer uma live com a gente para falar sobre equilíbrio também, né? Vamos ver como é que eles desenvolvem esse giro. Tá vendo? A gente estava perguntando do giro. Vamos ver o que a Karine fala de giro, porque ela gira muito, não é pouca coisa não. Além das escápulas, você falou do diafragma. Como é que funciona o diafragma para o giro? Bom, o diafragma é o principal músculo da respiração, né? Então, a gente, pelas tensões do dia a dia, o diafragma é um músculo que ele não é alongado. Ele simplesmente encurta, né? Na hora que a gente vai fortalecer, na hora que a gente inspira, ele baixa as costelas, encurta, e quando a gente solta o ar, ele volta. Mas o coitadinho quase não é alongado, né? Então, a gente precisa fazer esse alongamento. Quando a gente não alonga o diafragma, a gente tem tensões, principalmente a nível de trapézio, a nível de peitoral menor. Então, essa região de caixa torácica fica toda presa, né? O diafragma, ele está como se a gente tivesse com excesso de ar, né? Então, a gente tem que soltar o ar, trabalhar esse movimento de alongamento diafragmático, soltando mais o ar, trabalhando também a respiração nos movimentos, e isso a gente também vai fazer muito nas aulas, trabalho respiratório com o diafragma, até para poder evitar cansaços, além, né, cansaços em excesso, quando estiver dançando, né, fazendo bolero, uma salsa, um tango, algo que
precise mais da caixa torácica, né, das partes pulmonares, e não usar musculaturas acessórias, né? Intercostais, por exemplo, quando a pessoa está muito cansada, você tensiona tanto o diafragma e que fisiologicamente, anatomicamente, a postura da pessoa já fica assim. E aí dificulta o movimento, dificulta essa ativação escapular, certo? Então aí a gente tem que estar com o nosso diafragma mais alongado. Como é que a gente alonga ele? Fazendo exercícios projetando mais a expiração, soltando mais o ar do que puxando, né? E aí nosso diafragma ele vai alongando e lá dentro tudo vai soltando e a gente consegue fazer mais essa ativação escapular e os giros, os S's, né? Que eu tô vendo aqui o pessoal comentando, os S's são o terror no bom sentido, né? São as dificuldades que as pessoas sentem, mas é simples. É apenas saber usar essa musculatura mais interna, né? E o S vai sair de forma natural, né? A preocupação não deve ser com o externo, com a perfeição do movimento em si. A preocupação maior de vocês que dançam, que faz, principalmente por exemplo, no exemplo do S, é ter esse controle interno, porque o S vai surgir naturalmente. Na hora que você tiver esse controle interno, na hora que você girar, vai ser igual e vai ser contínuo, não vai ser algo forçado, não vai ser algo querendo fazer aquele movimento correto. Vai ser algo que o seu interno está preparado, está no eixo, está no equilíbrio para conseguir fazer o movimento, né? E aí essa preocupação em vocês não vai mais ter. O Davi perguntou, pediu que você... Tem algum exercício que você pudesse, né, ele poderia passar fazer para desenvolver o equilíbrio? Existem os 4 pontos, principalmente, para a gente conseguir o equilíbrio dinâmico, a gente tem que primeiro conseguir o estático. Por quê? O dinâmico é um somatório de vários estáticos, né? Como eu falei, fiz essa analogia do desenho animado, né? Que você faz o desenho, vai passando as páginas e se torna no dinâmico. Então, esse treino, 24 horas, mas não é 24 horas por dia, mas assim, treinando o máximo que puder desses 4 pontos, cabeça, né? Tirar da anteriorização, ombros, desenrolar, afastar os ombros das orelhas, ativar a escápula, a ativação de oblíquos, transverso abdominal, né? Nessa região posterior do umbigo, puxar o umbigo, e o peso mais nessa região, 50% calcanhar, 50% na região da frente do pé, acaba que fica no meio do pé o equilíbrio. Então, não é o exercício em si, é a consciência corporal de forma estática. O estático primeiro para ir para o dinâmico. Então você está me dizendo que eu não preciso ficar girando o dia inteiro para conseguir girar bem. Eu devo treinar muito mais essa consciência da minha coluna na posição, com a gavetinha, aqueles 4 pontos que você falou. Quem não sabe os 4 pontos depois, se inscreve na turma da Alessandra para poder entender melhor, porque ela vai falar sobre cada ponto e treinar com isso, como ela já faz com a gente, né? Então, parado, eu consigo, andando na rua, eu consigo ir treinando essa consciência. Se você treinar a consciência corporal estática, o seu S vai sair muito melhor do que você passar o dia girando. Você passar o dia girando sem ter essa consciência interna, você nunca vai conseguir fazer o S de forma equilibrada. Porque tem que ser algo de dentro para fora, jamais de fora para dentro. É fisiológico, isso é a fisiologia. Né? A gente não pode ultrapassar a fisiologia. Porque isso é um mal que todos nós temos, né? Uma certa ansiedade em fazer tudo para ontem, né? E a gente acaba achando, acreditando que eu vou girar, então eu tenho que começar a treinar giro para eu poder girar bem. Eu tenho que fazer o tempo todo giro, botar em todos os passos, todas as minhas danças, né? Querendo para ontem. Então não é essa velocidade que a gente deve buscar, muito pelo contrário, né? É o frame do vídeo que deve buscar, aquela coisa mais estática, ou um treino lento. É isso? Exatamente. O giro, ele só deve ser feito depois que você tiver total domínio dessa consciência estática. Depois que você tiver total domínio, o giro é por último, o giro é a cereja do bolo.
certo? O giro na hora que está sendo passado, que existe o S, né, na dança de salão, é apenas para vocês saberem que vocês que estão dançando vão chegar a esse nível. Mas se não tiver essa consciência interna, não adianta passar horas e horas, aulas e aulas girando e deixar tudo solto lá dentro. Não vai conseguir. Porque está tudo desalinhado, está tudo desarmônico. Então, começando pelo diafragma. É do diafragma e aí a gente vai para as estruturas mais externas até chegar no giro. Perfeito. E para tudo isso tem exercícios, né? Porque as pessoas não entendem que tem exercícios para corrigir e para você até entender como acionar nessas partes, tipo diafragma. A gente pode nunca saber como acionar se não fizer uma aula, por exemplo, com você, ou não fizer a imersão. Então, né, a gente fica, diafragma. Diafragma serve para respirar, não serve para dançar, não serve para ter equilíbrio. E não sabe o quanto é importante essa musculatura no nosso corpo, né? Pequenos É a músculos. base. É a base. Imagina um prédio sem vigas, né? Sem aquelas vigas, né? Ele pode até ficar um tempo erguido, mas depois vai chegar uma hora que ele vai cair, né? Então, se tiver uma base bem consolidada, músculos resistentes, não músculos apenas fortes e alongados, a gente tem que sempre lembrar dessa resistência muscular. Eu sempre bato nessa tecla, porque geralmente, né, a gente só tem essa ideia de ou fortalece ou alonga. Não, pelo contrário. A gente tem que fortalecer o nosso músculo, ele é fortalecido, ele é alongado, mas ele tem que ter resistência muscular. Do mesmo jeito que nós temos resistência cardiovascular, né, o nosso coração, o nosso pulmão, o nosso músculo também tem que estar resistente. Porque o dançarino, o bailarino, ele trabalha com essas fibras musculares que precisam de resistência. Então, se a gente não tiver com esse pré-treino, todos os pré-treinos são muito importantes para que aquela musculatura, quando ela for submetida a um exercício maior, a um tempo maior que precise de resistência, ele já vai estar lá trabalhado, né? Ele já vai estar lá diariamente, já está acostumado àquele treino diário. Né? Então tem que ver essa questão da resistência. A resistência. Resistência muscular tem a ver mais com isometria, com excentricidade da musculatura. Por exemplo, tem a ver com o tempo. Com o tempo que aquela musculatura consegue manter em contração, por exemplo. Se eu for sentar numa cadeira e ficar agachada, em câmera lenta, e ficar ali e contar por um determinado tempo. Isso a gente chama de isometria, uma contração da musculatura de forma isométrica. Trabalhar a excentricidade. Por exemplo, uma forma de ativação diafragmática. Aqui eu posso fazer esse movimento aqui, ó. De fechar e abrir o braço, mas meu braço está todo frouxo. Né? Então, se eu ativar a minha musculatura, eu estou trabalhando de forma excêntrica. Excêntrica porque eu estou tendo movimento, mas o excêntrico quer dizer o controle do movimento. A minha escápula está toda ativada, até o meu bumbum está sendo ativado, eu estou começando a suar e o movimento está lento. Né? Aqui eu estou tendo todo um controle. E aí você já sentiu, né, Bianca, como é? Começa a queimar tudo. O professor fica com a orelha quente, daí falando, Depois, fica falando mal, né? É isso mesmo, Renata. Deixa eu dar uma boa noite para a galera que entrou aí no meio. A Mima tá aqui, a Maristela, a Renata Vidal, a Renata, a Tati. A Lucy. Nossa, um monte de gente aí. Obrigada por estar aqui. A gente está falando sobre equilíbrio com a Alessandra Carvalho, que é fisioterapeuta, também bailarina. E, enfim, a Vânia. A gente vai fazer uma imersão sobre esse tema, dia 18 de julho. Então, a gente está fazendo lives. 2 horas falando sobre o tema. Exatamente, para falar sobre equilíbrio, não só falar, né? Porque quando a gente fala de imersão, a gente fala de uma aula. A gente fez uma imersão de fisioterapia com a Alessandra, que foi bem bacana, que ela ensinou os 4 pontos
que ela fez exercícios para ativar diafragma, para a gente sentir o peso, né, e a transferência do eixo, enfim. E a gente agora vai falar sobre equilíbrio nessa próxima imersão e praticar, fazer exercícios também para melhorar o nosso equilíbrio na dança. Não só para dançar, mas eu acho que para a vida a gente precisa, né? Ter consciência do nosso corpo, que é o nosso material não só de trabalho, mas de prazer também, de diversão, né? Diversão, então a gente precisa. Tem mais uma perguntinha aqui agora da Nair Colares. Para melhorar a musculatura, você aconselharia mais o Pilates ou a musculação? Dependendo muito do objetivo, né? E assim, no Pilates a gente trabalha em cadeia cinética fechada, musculação a gente trabalha mais. Pode ser trabalhado também em cadeia cinética fechada, mas depende muito do profissional que está ali acompanhando você, do personal, né? Fisioterapeuta ou educador físico. Mas, assim, em termos de prevenção de lesão, em termos de mais saudável para a musculatura, né? E principalmente para os profissionais da dança, entre musculação e Pilates, seria o Pilates. Agora, por exemplo, se você já tem alguma osteopenia, alguma patologia, né? Que tenha feito algum exame, que tenha diagnosticado, então a musculação é indicada, mas adaptada. De forma adaptada, de preferência com uma reeducação postural, de preferência que tenha um fisioterapeuta ali lhe orientando para dizer o que pode ser feito, o que não pode. Então, tudo é uma questão de adaptação para aquele corpo, para aquela pessoa. Mas, se não tiver nenhuma patologia, trabalhar com cadeia cinética fechada é bem mais seguro, porque a gente trabalha com grupos musculares. As duas extremidades, as extremidades do nosso corpo, elas estão apoiadas. E aí não força apenas uma musculatura, não decoapta as articulações, ou seja, os atritos entre as articulações são bem menores, né, ou quase inexistentes, e a gente pega grupos musculares dentro daquela articulação, e os grupos musculares, eles protegem aquela articulação. Eles entram de forma sinergistas, ou seja, eles ajudam naquele movimento e protegem a articulação, fortalece, alonga, e da resistência muscular. É bem mais saudável. O Pilates, a gente trabalha tudo isso. Eu também sou professora de Pilates, né? Aí eu falo também com... Pode falar bem. Com domínio nessa parte. Amigo Márcio Sorriso. E a Ana Godoy colocou, né? Falando que ela está aprendendo e já fez aula de dança de salão e o equilíbrio era sempre um desafio, né? E isso às vezes eu já falei, já ouvi alunos falando que desistiram de dançar porque não tinham equilíbrio para dançar. Pelo contrário, pode falar, Bianca, diga. Não, eu me senti muito desequilibrada. Minha luta por equilíbrio na minha vida dançante foi e é até hoje muito grande, assim. E sempre aprendendo, melhorando, porque além do nosso equilíbrio sozinho, a gente é muito influenciado pelo contato com o outro corpo, né? Exato. Que é o fator de empurrar, puxar, abraçar, suspender, segurar. Então, isso me afetava muito e também eu acho que também uma certa ansiedade, né, de querer dançar, de aprender, de querer fazer as coisas rápido e sem uma consciência, isso tudo leva a gente a ter um desequilíbrio muito grande, né, na nossa dança. A gente sofre muito com isso. E quando é assim, no presencial, que os dois corpos, né, o casal está dançando, existe um equilíbrio, né? É como se fosse quando a gente está sozinho, não tem um eixo gravitacional, que é o terceiro, né? Como se fosse a terceira perna, que é o bastão, né? Quando existem dois corpos, os dois corpos encontram uma linha imaginária também no equilíbrio, para que não vá nem projete muito para frente e o outro corpo para trás e nem vice-versa. Tem que encontrar também uma linha imaginária entre os dois corpos, que isso é o parceiro, né, junto com a dama, né, que vai descobrindo, né, acionando cada um os 4 pontos, e eles vão descobrindo essa terceira linha entre os dois corpos. E é interessante, no presencial,
E também no online, né? Quem trabalha com quem dança no casal, no online, na mesma casa, ou a pessoa sozinha, vai encontrar essa terceira linha, esse eixo gravitacional, né? Para você encontrar o equilíbrio estático. Muito bacana, muito bacana. Então, Ana, para você que está ainda com problema de equilíbrio, teremos a nossa imersão que a gente pode te ajudar. Tem a aula da Alessandra que pode te ajudar. Durante até o dia 18, estaremos fazendo outras lives com outros profissionais de outras áreas que irão falar também sobre a visão deles sobre o equilíbrio. E cada um é de uma área diferente, tá? Então a gente está trazendo pessoas para trazer novos olhares mesmo para esse ponto do equilíbrio. E uma observação que a gente pode tirar daqui hoje, né, é uma coisa que eu já tinha sentido e comentei, que a maioria dos alunos que tinham problema com equilíbrio eram pessoas ansiosas, então queriam chegar logo lá, né? E a Alessandra veio falando a mesma coisa. Ela falou, quando o Davi perguntou sobre o equilíbrio, ela veio falando de fazer parado, de sentir o seu equilíbrio estático, de sentir aqueles 4 pontos, né? Que ela já tinha comentado na outra live, hoje falou novamente, né? A questão da cervical, da gaveta, falou do diafragma, não é isso? Então, é ter paciência, é ter tranquilidade e sentir o processo, cada fotinho do nosso filme, não é isso? Exatamente. Pergunta aí. Alguém quer colocar mais uma pergunta? Esse é o momento. Que já já a gente precisa finalizar a live, que a gente vai começar a aula. Isso. Alessandra, você pode passar seu contato aí, quem quiser saber mais, ou procurar a Alessandra também para fazer um tratamento individualizado, né? Pode falar. Que rola pelo online, né? Tá rolando pelo online. Tem isso também, gente. A gente está falando de aulas de fisioterapia online, né, Alessandra? Como é que tem sido essa experiência aí para você no online? Exatamente. E assim, olha, acho que 100% das pessoas me perguntam aula de dança, de pilates, até que a gente vê online, mas fisioterapia online? É porque muitas vezes as pessoas têm a noção de que fisioterapia é aquela fisioterapia convencional, com aparelhos, né? Ultrassom, TENS, infravermelho. E assim, ali a gente, quando a pessoa tem alguma sintomatologia dolorosa, que está muito, muito aguda, muito agudizada, a gente usa para melhorar, amenizar os sintomas. Mas a fisioterapia online, né, que é uma coisa que mesmo quando eu estava no presencial, eu não tinha ainda descoberto isso. Por quê? A gente trabalhava no presencial muito com a propriocepção, né? Ou seja, o que é a propriocepção? O paciente ou aluno estava fazendo, por exemplo, um movimento enrolado, a gente estava lá, tocava no ombro, vamos voltar o ombro, né? Então, acabava que a gente fazia pelo aluno, pelo paciente, né? Então, a gente forçava ele a fazer porque a gente tocava. No online, o resultado está sendo muito melhor do que o presencial. Por quê? Porque a gente fala, existe só o comando verbal, né, que a gente melhorou bastante nessa parte do comando verbal, e o próprio aluno ele é forçado, no bom sentido, a ter uma consciência corporal muito melhor, porque eu não preciso fazer por ele, é ele que está fazendo. Então, basta dessa comunicação, né, ficar melhor para poder ele entender e ele fazer com mais consciência corporal. Então, aí, realmente, o resultado não é proprioceptivo de dentro, de fora para dentro, como era no presencial. O resultado está melhor, por quê? Porque agora o estímulo está de dentro para fora. A gente fala, a gente verbaliza, né? A comunicação é feita, o aluno entende e ele vai sentir no corpo dele como é que é o correto. É como se eu estivesse ensinando para vocês aqui uma receita de bolo. Se eu estivesse aí do lado de vocês começassem a fazer o bolo, errasse, eu poderia pegar na paleta e não é assim, e eu mesma mexer, né? Mas no online, vocês têm que acertar a receita do bolo, senão o bolo não vai sair. Vocês têm que fazer. De uma certa forma, o aprendizado é muito melhor porque é o corpo de vocês que estão fazendo. Então, assim, a fisioterapia, na área que eu trabalho, que é a área de postura, né? Sendo corpos dançantes ou não,
tem tudo a ver com consciência corporal, então casou muito bem a aula online, melhor do que o presencial, muito melhor o resultado. E ela tira foto da gente, comprova ali que a gente está torta, aí Ou que tá depois fazendo certo tira também, foto né? do Pois. antes e o Antes e depois, depois. né? Aí é um barato, gente. A gente tem aprendido muito, a gente Tem sido recomenda, né? muito bacana. Inclusive, E desafiador. e essa troca que a gente tem tido com você também, com certeza, está agregando muito ao nosso trabalho Enriquecendo. como professores de dança. A gente tem que ter muito cuidado com os corpos que a gente está, né, ensinando para que o aprendizado seja bom na dança e seja saudável para o corpo do aluno, para que ele não se lesione, porque nesse tempo de pandemia aí muita gente ficou parado também, aí quer fazer atividade física e E se aí na hora, machuca, e aí para de novo, aí fica naquele começa, dói aqui, dói ali, para. Então, assim, você fazer uma fisioterapia, você fazer um aquecimento, saber fazer um aquecimento, saber trabalhar os 4 pontos e essas coisas com os seus alunos, para eles poderem dançar bem, isso é muito importante, né? E assim, eu como fisioterapeuta, né, de forma online, eu me tornei mais uma professora do que fisioterapeuta, né? Por quê? Porque é muito bom repassar o que sabe, né? E quando a gente apenas faz, é como se o paciente, o aluno, fosse um experimento. Então, assim, nessa parte assim mais humana, mais emocional, né? Então, foi muito melhor esse contato que a gente faz com que aquele paciente, aquele aluno consiga fazer por ele mesmo, né? Ou seja, eu apenas repasso o que eu aprendi, o conhecimento, a prática que eu tenho, e o corpo é dele, o corpo não é meu, o corpo é dele. Então, para ele se sentir capaz de que ele pode curar o corpo dele, de que ele pode prevenir o corpo dele das lesões e não depender do fisioterapeuta para isso, né? Então, assim, o meu objetivo é o quê? É que eu repasse meu conhecimento, é que todos aprendam e todos fiquem independentes. O meu objetivo não é que fique dependente da fisioterapia, é que essa corrente do bem seja propagada, né? E cada pessoa consiga se proteger e não ter que depender de alguém para isso. Perfeito, é isso mesmo. Muito ó, obrigada, infelizmente já estamos chegando no final da nossa Alessandra. live. Vamos tirar uma Quem foto? gostou da live, solta o coraçãozinho aí, solta o coraçãozinho aí. Queremos Vai, agradecer muito a bota o presença de coraçãozinho. vocês. Mima, beijo. Heloísa, Beijo, minha. olha, a Maria, obrigada. Margarete Leonora, e tem Nossa, a muita Margarete gente está aí, muita aqui. gente bacana. Obrigada pela Vou- presença de vocês. Muito obrigada, Alessandra, por estar aqui com Obrigada a a gente. você. Dance. E semana que vem a gente tem mais uma live com um casal show. Rafael e Karine, da salsa, 8 vezes Isso, campeões campeões mundiais. mundiais Vamos que falar de giram, que equilíbrio. têm um equilíbrio. A cara sobre isso, não só para salsa, mas para os treinos dos casais que gostam e que querem ter uma dança, né, com uma performance bonita e tal. A gente está de volta semana que vem. E dia Então, 18, a imersão, às 4 horas da tarde. Fala com a gente no privado e a gente combina aí, explica tudo como é que vai funcionar. Tirei já aqui nos comentários, tire uma foto aí, compartilhe nos seus stories, ajude a gente a compartilhar e divulgar esse tema que é tão importante. Eu sempre que vou tirar a foto aqui do celular, eu acabo desligando o telefone. Mas dessa vez deu certo. Dessa vez deu certo. obrigada, Alessandra. Obrigada a Valeu. você. Nossa, essa parceria só tá crescendo, né? Graças a Deus. E fico Deus. muito feliz pela confiança, fico muito feliz pela confiança de vocês no meu trabalho. E o que eu puder somar, né, na dança de vocês, nos seus alunos, o que eu puder somar com vocês, podem chamar que eu estou junto. Valeu. Galerinha, Obrigada. beijo para todos, beijão para todos. Essa live vai ficar salva aí
depois compartilhe com seus amigos também, tá bom? Isso, beijo. Tchau, tchau. Obrigado, Alessandra. Obrigada a vocês. Tchau. Tchau.